Bom dia, pessoal. Agora são 5h20 da manhã. É o tempo que eu consegui ter para iniciar essa aula. Vou fazer uma abordagem assim bem mais simples para direcionar, né? Para que vocês possam ter uma ideia geral do texto sobre títulos de crédito. E após aí, com o decorrer do tempo, eu vou, e a luz tá ajudando também, né? Eu vou explanando aqui para vocês o nosso tema, falar das principais partes, porque eu acho que é o que é mais interessante. Até porque se eu direcionar para essas partes de cada aspecto interessante, né? Vocês vão ter um bom conteúdo, independente do tamanho do vídeo. Quero me desculpar com vocês, para vocês verem. Às vezes tá difícil da gente conseguir tempo, né? As dificuldades aqui são um pouco. Acho que todo mundo vai enfrentar dificuldade, né? Acho que também as minhas desculpas não, talvez não sei se seriam aceitas, não sei, né? Mas espero que vocês possam compreender. Vou tentar aqui passar para vocês, tá? Bom que esse aplicativo que eu estou usando dá para dar pausa, então eu vou pausar em todo momento para tentar dar os principais pontos para vocês. E aí nós fazemos, se vocês conseguirem, né? Uma prova ou uma revisão para a prova. Vejam aí com a Andresa, que a Andresa vai direcionar isso aí, vai coordenar, para que a gente possa fazer uma apresentação ou pelo Zoom, para algum canto assim que eu consiga mostrar para vocês um pouco o que vocês precisam fazer, né, para estudar. Primeira pausa, né? Deixa eu pegar aqui o material. Bom, pessoal, vamos lá. Os títulos de crédito, eles são documentos, certo? Necessários para o exercício de algum direito, certo? Um direito que deve ser literal e autônomo, certo? Olha, minha cara tá tanto porque eu tô olhando aqui para vigiar a câmera. Então, dentro de um título de crédito existe uma relação jurídica que é capaz de direcionar vocês tanto para ter um direito que está devidamente expresso naquele título e que cada relação que envolve esse título é uma relação autônoma, certo? Nós já vimos falar um pouco sobre isso na aula anterior. Tínhamos também algumas características desse título de crédito, os quais seriam a cartularidade, a literalidade, a autonomia. Cartularidade é a forma como o título se apresenta. É um título que é, como eu posso dizer a vocês, é a forma como ele é gravado no meio material, entendeu? Ele deve ser escrito em um documento, por isso que se chama cártula, papel, né? E dá direitos ao seu possuidor de que ele extraia o crédito ou que esteja ali devidamente previsto. A literalidade vem do que? O título ele é literal, ele apresenta aquilo que ele está determinando. Por exemplo, um cheque sempre vai existir lá escrito cheque. Uma letra de câmbio sempre vai existir lá letra de câmbio. Uma nota promissória está lá devidamente expressa o que é uma nota promissória, certo? Então, além de ter o que é escrito, né, nele, ele também só vai exigir um titular que expressa também, devidamente expressa naquela carta quem é o titular do crédito, certo? Claro que existem outras nuances, né, que vai dar uma especialidade a esse crédito, ao que tem o titular desse título do crédito, mas pelo menos é são algumas exceções. O ideal é que sempre esteja previsto quem é o titular do crédito, né? E a autonomia significa o quê? Se eu tiver um título e eu fizer várias relações, né? Nesse título, passar por várias relações jurídicas,
essas relações jurídicas elas são independentes entre si, ou seja, tem em cada relação uma autonomia. Então, se esse aqui não pagar e ele está envolvido na cadeia creditícia, então, se esse não pagar, esse pode pagar, esse pode pagar. Entendeu? Existe uma relação assim. Esses institutos nós vamos ver com o decorrer do tempo de forma bem simples, para que vocês tenham um entendimento adequado, certo? Então, eu vou ler aqui uma breve, bem rápido, o que seria cada título, para vocês terem uma noção, né? Titularidade diz respeito à necessidade do crédito ser gravado por meio material, um documento escrito, certo? Papel. Apesar disso ser um pouco flexibilizado agora com a tecnologia, né? Mas faz parte. O título, ele é literal, porque ele somente terá validade o que nele estiver escrito, certo? O que deve se dizer do título, quem é o titular, etc. E a autonomia é que o crédito ali está relacionado, ele é independente das relações obrigacionais que se firmam no próprio título. No título, olha só. Aí o que? As obrigações contidas no documento, né, na carta, não guardam qualquer relação de dependência com as obrigações antecedentes. Ou seja, se eu fiz uma relação e essa pessoa com que eu fiz outra, essas relações são totalmente independentes. Elas não estão entrelaçadas, vamos colocar assim. Certo? E isso torna o terceiro de boa-fé um possuidor para exercer o título, direito nele expresso do título, sem qualquer restrição. Tá ok? Existem ainda dois outros elementos que às vezes não estão necessariamente, esses três, né, primeiro, né, eles estão em todos os títulos, certo? Mas existem dois documentos ou dois elementos que não estão necessariamente, não se consegue visualizar eles em todos os títulos, mas também fazem parte. Um é independência e outro é abstração, certo? Existem alguns doutrinadores que entendem isso. O que seria independência? O título de crédito, ele é independente de qualquer outro documento. Então você não precisa de um outro documento para dar validade àquele título, certo? Ele existe por si só. E a abstração seria tornar abstrato a sua circulação. Eu não posso explicar isso para vocês. Eu vou ler o que está aqui para ficar mais fácil para vocês, que foi a forma que eu consegui organizar na noite. O título de crédito se torna abstrato quando posto em circulação, visto que o seu titular não pode ser contratado com o seu emissor. Como assim? Coloquei o título em circulação, um cheque, a pessoa endossou o cheque, endossou o cheque, endossou o cheque. Só um exemplo. Então, esses títulos, certo? Esse título passou várias vezes por vários titulares. As relações que dele se tem se abstraem necessariamente da pessoa que emitiu o cheque. Passa para outras pessoas essa responsabilidade, ok? Se vocês tiverem dúvida, depois vocês entram em contato comigo pelo WhatsApp, não tem problema, vocês fiquem à vontade, tá? Ou então na nossa revisão, se vocês quiserem falar um pouco também, aí a gente conversa lá também. A outra circunstância, que é chamada de inoponibilidade, isso não é mais um elemento, isso é um tema à parte, certo? Isso é uma continuação da nossa aula. Inoponibilidade das exceções pessoais, ou seja, quando se faz essas relações com o título, como eu falei, existe tanto uma independência quanto uma autonomia dessas relações. Quer dizer, uma abstração, né, que a independência é a falta de vínculo. Uma abstração, uma autonomia dessas relações, elas não estão necessariamente imbricadas, juntas. Então, o Código Civil, artigo 916, como também a lei uniforme, que rege um pouco o cheque e a letra de câmbio, eles querendo garantir essa autonomia do título, e a circulação livre desse título
eles previram a possibilidade do devedor opor ao portador, terceiro de boa-fé, que detém o título, né? Exceções pertinentes à relação entre ele e o credor, o devedor e o credor, certo? Quais exceções são essas? Exceções pessoais. Daí essa inoponibilidade. Ele não poderia opor algumas exceções pessoais. Olha só, vamos lá. A legislação ela diz que tais exceções pessoais elas só podem ser suscitadas quando o portador do título o tiver de má fé. Se existir má fé, certo? Haveria uma possibilidade de opor questões pessoais, má fé. Se não existe má fé, existe uma abstração, existe uma autonomia dessas relações. Como eu poderia explicar melhor para vocês, acho que às vezes até eu quando começo a explicar, acho que vocês dá uma impressão que eu não estou sendo claro. As relações elas são independentes, elas são autônomas. Cada relação é diferente. E cada credor é uma pessoa diferente. Se eu fiz um título no qual me obriguei a pagar em outro estado por uma determinada dificuldade, não sei, só um exemplo, de locomoção, não sei, ou então foi acertado aquele cheque, ou aquela letra de câmbio, nota promissória, para pagamento em um determinado lugar, certo? E eu passei esse título para frente. Outra pessoa, que às vezes, lembre-se, tem que estar escrito no título, se obrigou a colocar o pagamento em outro lugar, não poderia opor a minha exceção pessoal. Porque as relações elas são independentes e autônomas entre si, certo? A não ser em questões assim de má fé. A pessoa se obrigou a um determinado lugar, mas por má fé fez a cobrança em outro, entendeu? Aí, em casos assim, haveria a possibilidade de oposição dessas exceções pessoais quando elas forem referentes àquela pessoa, ok? O título de crédito ele pode ser classificado em algumas situações. Uma é quanto à circulação, que ele pode ser um título ao portador ou nominativo ao portador, porque ele está em branco, não está expressamente dizendo quem é a pessoa que detém a titularidade daquele crédito, que é o beneficiário, certo? Então, como não está escrito, é em branco. Então, a pessoa que portar o cheque vai ser o proprietário daquele crédito. Já nominativo é aquele que está realmente devidamente expresso no título, quem vai ser o beneficiário daquele valor expresso no título, certo? Nesses casos de título nominativo, né, é importante que ocorra um endosso para a passagem do crédito, ou então cessão do crédito, né? Aí são duas formas diferentes e duas relações diferentes de cessão, passagem do crédito para outra pessoa, e cada uma com um efeito diferente, né? Os efeitos jurídicos, apesar de ser parecidos, é a questão de passagem do crédito, mas os efeitos são diferentes, tá ok? Esses títulos nominativos, eles, quando existe a pessoa do beneficiário escrita, possui duas formas de apresentar, né? Que pode ser a ordem e não a ordem. A ordem são os títulos nominativos passíveis de endosso, que você consegue fazer o endosso. Já os que não há ordem, os títulos nominativos eles podem ser endossados limitando a circulação do título, por exemplo. Enquanto que você endossa e passa o título por completo, tudo que está escrito ali é ok. Nos outros não, eu posso dizer, olha, endosso esse título
apenas a esta pessoa. Você limitou a circulação desse título, entendeu? Então, não vai ser um título de livre circulação, ele vai ser limitado. Então, esse título negociável terá tem que ter uma cláusula expressa de que não há ordem. Isso aí a gente vai ver mais na frente, o que é a ordem e não a ordem. É uma outra classificação, mas tem que ter essa cláusula expressa. Lembrem disso. O título de crédito ainda ele pode ser entendido quanto à natureza do crédito. Como ele pode ser classificado? Como próprio ou impróprio. Os próprios são aqueles que traduzem uma operação de crédito, onde a pessoa que empresta a outra uma determinada quantia para pagamento em futuro. Ou seja, é uma nota promissória, uma letra de câmbio, certo? É um pagamento que ocorrerá no futuro. Já os títulos impróprios, eles podem ser entendidos como aqueles que apresentam uma operação de crédito sendo para pagamento à vista, como o exemplo do cheque. Todo cheque é uma ordem de pagamento à vista. Vamos ver algumas coisas específicas no seu momento correto. Nesse momento não. Só para vocês entenderem esse tipo de classificação da natureza do crédito, certo? Pode ser próprio, que é um pagamento futuro, ou impróprio, que se trata de um pagamento à vista. Quanto à emissão, o título pode ser entendido como abstrato, que são aqueles que vinculam a sua causa à origem, e os causais, que são aqueles que se vinculam à causa que deu origem. Vejam só, os abstratos eles se desvinculam da sua origem e os causais eles se vinculam à origem. Às vezes eu posso ter dito errado, por isso que eu resolvi falar com vocês assim, de forma inteira, né? As espécies de títulos de crédito. Bem, aí vamos lá entrar agora em alguns tipos de títulos de crédito, certo? Existe mais ou menos uns 40 tipos de títulos de crédito, certa circulação hoje no Brasil. Inicialmente, os mais conhecidos, que talvez todos vocês já tenham tido a oportunidade de ver, ou conhecer, ou até manusear, são a letra de câmbio, que tem perdido seu valor, perdão, a nota promissória, o cheque e a duplicata, certo? Olhe para baixo porque a câmera está aqui para baixo, ó. A letra de câmbio, pessoal, é um título que determina a pessoa do emitente, que ele vai dizer que vai emitir essa nota, que vai dar uma ordem de pagamento para que outra pessoa, certo, pague uma quantia certa a um terceiro. Olha só, eu, emitente, dou ordem de pagamento a outra para pagar uma quantia a um terceiro, certo? Então a letra ela se verifica como a existência, ela precisa de 3 pessoas para ter sua existência: o sacador ou emissor, aquele que dá a ordem de pagamento; o sacado ou aceitante, que é a pessoa a quem é dirigida a ordem, que efetua o pagamento; e o tomador ou beneficiário, que é a pessoa que vai receber o pagamento, certo? Isso tudo está escrito na Lei Uniforme. É um decreto extremamente antigo, vou até olhar aqui a data, se não me engano, é de 1932. Deixa eu olhar aqui. Quer dizer, ele foi acertado, que se trata de um tratado internacional em 32, mas acho que entrou em vigor em 60 mesmo. Peraí. Pronto, aqui, ó. Deu para dar uma procurada rápida. É o decreto número 57.663, de 24 de janeiro de 1966. Em 66 é que houve a promulgação da Convenção da Lei Uniforme, que aconteceu em 1942. É tanto que as pessoas que assinam essa convenção acham engraçado que a gente voltasse no tempo, né? O presidente do Reich alemão, da Federação
Presidente Federal da República Austríaca, Sua Majestade o Rei das Belgas. É muito engraçado quando a gente olha essas coisas nos tempos de hoje, mas é a história. Então, os requisitos da letra de câmbio, a gente pode dizer que a letra de câmbio, para produzir seus serviços, ela precisa preencher alguns requisitos, certo? Que estão descritos no artigo 1º dessa lei uniforme. Essa lei uniforme, ela veio com o intuito de uniformizar em todo mundo como é a letra de câmbio. É só a importância dela. Primeiro, é preciso estar inserido no título que se trata de uma letra de câmbio, a ordem de pagamento de determinada quantia, o nome da pessoa que deve pagar, a época que se deve pagar. Opa, para vocês verem quando está escuro. A época que se deve pagar, o nome da pessoa a quem se dá a ordem, ou e o nome do tomador, né? A indicação da data e o lugar onde a letra vai ser passada. Vocês vão entender mais à frente. E a assinatura de quem passa essa letra, quem emite o cheque. É isso que quer dizer passada. Foi emitida para ser indicada a pessoa, passada, dada circulação. Já falo logo para vocês não perderem, porque às vezes a gente vai explicando outras coisas que a perda não esquecer, né? Então, o que acontece com a letra de câmbio que ela é incompleta ou em branco? Ela é considerada dessa forma quando não preenche todos os requisitos necessários, que foram esses que eu acabei de dizer. Aí nesses casos, o que ocorre, conforme a jurisprudência que já foi dita firmada nesse período, é que poderá o portador, aquele que detém o título, completar o título, o que se presume que o título foi praticado como algo realizado por um procurador, né, do emissor, e desde que esse faça de boa fé, né? Então, é possível um título incompleto em branco ser completado por aquele que vai ou pelo sacado ou pelo beneficiário, e isso aí é possível desde que se faça de boa fé, tá bom? Para isso é necessário que ocorra o aceite, certo? Que está descrito no artigo 28. O aceite é o ato por meio do qual que o sacado se compromete a realizar esse pagamento de quanto na quantia indicada. A obrigação do sacado passa a existir no momento em que foi assinado o título, né? Então, foi assinado o título, o sacado, né? Que é a pessoa que deve efetuar o pagamento, ele se obriga nesse momento, né? Na hora que ele dá o aceite. E sem o aceite, ele não é vinculado, não se vincula a nada. Por óbvio, né? O aceite também ele deve ser efetuado no próprio título, não pode ser feito de forma verbal ou outra coisa assim, certo? Então não tem validade o aceite em outro documento diferente, porque como nós vimos, não existe uma independência, não pode estar atrelado a um outro documento. Então o aceite tem que estar no título, não em um outro documento. O aceite ele pode ser parcial, tá? Por exemplo, emitir um título de 100, a pessoa aceitou 50, então esse aceite ele pode ser parcial. Agora, o sacado ele pode considerar apenas o montante expresso no título, que é devido por ele. Ele tem que deixar de forma expressa. Quando isso acontece, o sacado não aceite parcial e o restante do título, o valor, tem seu vencimento antecipado. Olha só. Uma letra de câmbio diz que vai ter um pagamento futuro, como nós havíamos dito. Então, eu digo que vou pagar vocês amanhã e emito um título hoje. O aceite foi dado em R$50.
significa que os outros 50 você pode exigir imediatamente. Não precisa esperar amanhã, não. O aceite não é algo obrigatório, pessoal. Ele também é uma... Pode haver a sua recusa pelo sacado, certo? Quando existe essa recusa, assim como o aceite parcial, né, da parte que não foi vinculada pelo aceite, então a letra de câmbio ela tem esse vencimento antecipado da mesma forma. O tomador pode cobrar imediatamente o sacador. Entretanto, se não houver o pagamento, né, o título pode ser levado a protesto no primeiro dia útil seguinte. Então, essa prática que às vezes tem no comércio de 5 dias úteis após, isso não é praticado. Isso é uma liberalidade caso venha a ocorrer. O que se vincula aqui é o que venceu no dia seguinte, útil, já pode ser ocorrer o protesto para garantir o direito da dívida e dos co-obrigados, que podem ser endossantes ou avalistas. Vamos ver isso mais à frente, apesar de eu acho que nós já temos falado um pouco isso na aula passada. A letra de câmbio, a gente estuda a letra de câmbio porque praticamente todos os atos existentes de passagem, transmissão, tudo, ele praticamente se replica aos outros títulos de crédito. Apesar da letra de câmbio perder um pouco essa circulação e importância no mercado, todos os atos que existam da letra de câmbio, eles podem ser verificados e vocês conseguem ver. Não precisa entrar com tantos detalhes nos outros títulos, pois é a mesma forma que acontece com a letra de câmbio, acontece com todos os demais, ok? Apenas alguns detalhes que vão mudar. Essa lei uniforme, por exemplo, ela veio trazer uniformidade para a letra de câmbio e, inclusive, para as notas promissórias, tá? Então, quando a letra de câmbio não é aceita, né? Então, pode ser uma recusa total ou parcial. O aceite parcial trata-se de um não aceite parcial. E a recusa total é o não aceite. Ocorrendo o vencimento do título antecipado, isso está escrito, acho que no artigo 22 da lei uniforme. Tá? Deixa eu até ler para vocês o que diz o artigo 22 da lei uniforme, para vocês terem uma noção. Vamos ver os anexos, que é o anexo que diz. Vamos lá, anexo. Artigo 22. Vou aproximar um pouco aqui. O sacador pode, em qualquer letra, estipular que ela se apresenta ao aceite, ou que ela será apresentada ao aceite, ou com ou sem a fixação de prazo. Pode proibir na própria letra a sua apresentação ao aceite, salvo se tratar de uma letra pagável em domicílio de terceiro ou de uma letra pagável em localidade diferente da do domicílio do sacado, ou de uma letra sacada a certo termo da vista. A certo termo da vista é o quê? Vamos colocar assim, seria uma forma de dizer que vai se dar um prazo, né, para o pagamento, por isso que é certo termo da vista, mas é uma nomenclatura da época. O sacado pode também estipular que a apresentação do ao aceite não poderá efetuar-se antes de determinada data, né? E todo endossante pode estipular que a letra deve ser apresentada ao aceite com ou sem fixação de prazo, salvo se ela tiver sido declarada não aceitável pelo sacado. Olha só. Quando vocês pegarem esse anexo, que é onde tem todos os artigos do que foi decidido nessa convenção internacional, vocês vão ter uma ideia de como é a forma de organização dos tratados. Sempre trata essa mesma forma diferente das leis brasileiras, por exemplo. O artigo em cima, o texto não tem parágrafo, não tem nada.
é invocado. E aí vamos lá. Sobre o endosso, certo? Vamos falar um pouco sobre o endosso. O endosso é o ato pelo meio do qual ocorre a transferência do direito do título ali existente naquela cártula, naquele papel, naquele documento, a uma terceira pessoa. Esse endosso, o endossante, a pessoa que faz a passagem do título, se responsabiliza solidariamente pelo pagamento da cártula. Olha só, artigo 15 da lei uniforme, certo? Engraçado que o artigo 914, com a editora, você vai prever que a falta de responsabilidade do endossante pelo pagamento não necessariamente implica que a letra de câmbio, que já possui uma legislação especial em vigor, né, não será paga. Olha só. Que o frio tá grande, meu povo. Vai dar certo. Assim, aquele artigo 914, que prevê a falta de responsabilidade do endossante na hora que ele faz essas transmissões, não é aplicável à letra de câmbio, porque a letra de câmbio já possui uma legislação que fala sobre isso. E como vocês viram, acho que no. Não sei se foi em Introdução ao Direito, não. Foi em Direito às Obrigações. Vocês viram que uma legislação especial ela prevalece sobre uma legislação geral. O Código Civil é uma legislação geral. Então, como nós estamos falando de um título de crédito previsto em legislação especial, as regras da legislação especial prevalecem sobre a legislação geral, a não ser que aqui na legislação especial tenha algo lacunoso, aí se utiliza a lei geral para suprir essa lacuna, certo? O endosso é algo bem simples e puro, né? Bastante simplesmente a assinatura de próprio punho, né, do endossante no verso da letra de câmbio no verso, certo? Nessa folha deve constar um rol, né, de endossos que vincula todos os endossantes, ou seja, mostra a quantidade de pessoas que podem estar relacionadas a esse título, né? Lembrando que é vedado endosso parcial, não se permitindo o fracionamento do endosso. É possível o fracionamento do assente, não do endosso. O endosso é o título, o valor todo do título é que é endossado. Ok?
Ai, ai. Tá osso no nariz. Quanto à nota promissória, pessoal, vamos entrar agora em nota promissória. Nota promissória se trata de uma promessa de pagamento. Enquanto que a letra de câmbio ele visa um pagamento futuro, mas uma ordem para pagamento só que futuro, a nota promissória é uma promessa de pagamento, certo? Vocês vão ver, também trata de uma relação trilateral, ou seja, o emitente, o devedor e beneficiário, certo? Foi mal, pessoal, eu errei. Não é isso não. A nota promissória é uma promessa de pagamento que é dada do emitente credor em favor, quer dizer, do emitente devedor, né? Ele é que vai prometer o pagamento para o credor que será o beneficiário da letra. Ou seja, esse promete um pagamento a este. Então, é bilateral, não é trilateral como a outra, que existe sacador, sacado e beneficiário. São três pessoas diferentes. Certo? Esses requisitos da letra da nota promissória no artigo 75 dessa lei uniforme, que estabelece o quê? Que para se considerar uma nota promissória, para letra de cano na cabeça, se considerar uma nota promissória, é necessário primeiro o quê? Nome, nota promissória, ali a promessa pura e simples de pagamento, na quantia, o dia do vencimento, né? A indicação do lugar que se efetuará o pagamento, isso é importante. O nome do beneficiário, a indicação da data e lugar, né, que a nota vai ser emitida, e a assinatura do emitente. Então, a nota promissória se aplica a algumas regras que estão direcionadas à letra de câmbio. Claro, é ressalvado, né, aquilo que estiver diretamente relacionado à própria letra de câmbio, a nota promissória. De novo, então, com essa confusão agora de letra de câmbio e nota promissória, a nota promissória tem regras próprias que estão nessa própria lei uniforme, certo? Estão própria na lei uniforme. Então, quando essas regras não existem previsão,
as regras da letra de câmbio são aplicáveis à nota promissória. E quando não existir regras na letra de câmbio, aí se utilizaria o Código Civil. Ok, espero que isso tenha ficado um pouco claro, melhor, né? A nota promissória, ela precisa ser levada a protesto até 2 dias, 2 dias normais, né? Não é úteis, após o seu vencimento. E caso não protestada, né? Perde-se o direito de ação contra os cobrigados, assim como a letra de câmbio. Eu falei nota promissória de novo, não, né? Tô ficando doido já. Tenho que me controlar com isso. Nossa, eu tenho que olhar a câmera e olho vocês aqui e fico doidinho também. Assim, eu vou colocar isso aqui. Eu olho vocês num canto só. Certo? Bem, pessoal. Com relação à prescrição das ações cambiais referentes à nota promissória. Nota promissória. Os titulares da nota promissória, eles devem apresentar, né, o título para protesto ou para executar suas ações, né, de cobrança, sob pena de perder, né, a ação, o direito de ação, né, que vem com a prescrição. Opa, 6:30. Voltando aqui. Os titulares das notas promissórias, eles têm que entrar com a ação sob pena de prescrição do direito de ação e cobrança do título, né? Nos seguintes momentos: contra o emitente e seus avalistas, o prazo prescricional é de 3 anos contado do vencimento do título. Contra o endossante e seus avalistas, o prazo é de 1 ano a contar do protesto. Olha só, um é de 3 anos do vencimento do título. O outro é de 1 ano a contar do protesto. E dos endossantes, contra uns e outros, e contra o emitente, o prazo é de 6 meses. Praticamente a mesma coisa que a letra de câmbio. Agora vale lembrar, tudo que eu falei com relação ao aval, ao endosso, tudo isso, lá na letra de câmbio, tudo se aplica à nota promissória. Tudo se aplica à nota promissória, tá bom? Não há nada que não se aplique. Se vocês lerem o anexo, né, do decreto lá, que é o que traz a lei uniforme de Genebra, tudo isso está previsto lá. Bem simples de entender. Talvez vocês só vão olhar um português bem diferente, porque eu vi algumas mudanças ortográficas de 66 para cá, né? Então, especialmente de 42 para cá. Relativo agora ao cheque. O cheque, como vocês sabem, enquanto que a letra de câmbio é uma ordem de pagamento futura, a nota promissória é uma promessa de pagamento futura. O cheque é uma ordem de pagamento à vista. Olha só, olha só. Essa ordem ela é emitida contra um banco, uma instituição financeira, né, que tenha o aporte de dinheiro do emitente do cheque, certo? E aí ele que faz o controle se há fundos disponíveis para a realização do pagamento do referido título ao seu beneficiário, ok? Os requisitos do cheque estão lá previstos agora na Lei 7.357, certo? De 85, artigo 1º, que vai dizer o quê? Precisa da denominação cheque, expressa no título, ordem incondicional de pagamento de determinada quantia. Se não tiver essa ordem de pagamento, o título já está incompleto. O nome do sacado, ok?
a quem é dirigida aquela ordem de efetuar o pagamento, o lugar do pagamento, a data e o local de emissão e a assinatura do socador. Ok. Relativo ao aceite, ao endosso e ao aval, certo? O artigo 6º da lei do cheque diz mais ou menos que o cheque não admite aceite, certo? Uma vez emitido o cheque, o sacado, que é o banco, ele simplesmente vai efetuar o pagamento se houver fundos, mas ele não é devedor na relação jurídica. Por isso que eu disse antes que o banco ele detém a gestão do quantitativo de dinheiro que tem na sua conta, simplesmente para quando chegar ordem de pagamento no caso de cheque, ele verifique o saldo e diga se há ou não fundos. Isso não é um aceite, porque o emitente ele deve saber quanto é que existe de fundos seus lá naquele determinado banco, certo? Essa falta de aceite ela está prevista no artigo 6º da lei do cheque, certo? Que é essa lei 7.357 de 1985. Quanto ao endosso, o cheque admite, certo? O endosso, mas deve ser inserida cláusula não à ordem, certo? Quer dizer, vamos voltar. O endosso ele é permitido que ocorra no cheque, mas se o sacado inserir uma cláusula não à ordem, impede a circulação desse título, certo? Por meio do endosso. Mas não impede com relação à cessão de crédito. Isso a gente vai ver mais à frente ainda o que é essa cessão de crédito. Por quê? Porque a cessão de crédito é um instituto civil. Lá no direito das obrigações tem lá a cessão de crédito. Já aqui o endosso é uma transferência do título cambial, transferência cambial, onde existem as suas implicações, como nós estamos vendo aqui, né? Relativo já ao aval, né? O cheque também permite que exista o aval, só que o avalizador ele deve inserir o seu aval no título, e esse aval ele é prestado por terceiros, tá? Não, pode ser até instituição financeira, mas nunca vi instituição financeira fazer isso. Certo? Bem, pessoal, nós temos 4 modalidades de cheque, certo? São 4 modalidades de cheque. Um é o cheque visado. Não é visado não é porque o bicho é perseguido não, tá? Cheque visado é aquele que o sacado, a pedido do sacador ou do portador, assina no verso certificando que existe fundos para garantir o título. Por isso que ele coloca no título lá atrás que consigna no título a existência de fundos que vai ocorrer o pagamento daquele cheque. Por isso que se chama cheque visado. Certo? Existe ainda o cheque administrativo, esse é hoje um pouco mais raro, mas existe ainda, né? O cheque administrativo é aquele que é emitido pelo próprio banco. O banco, ele teria meios, né, fundos, para efetuar o pagamento por seu próprio sacado. Ele emite e é o próprio sacado, certo? Então, é bem certa a sua liquidez. O cheque administrativo, ele, por ser emitido pelo próprio banco, ele deve apresentar de forma expressa quem é o seu beneficiário, sempre, certo? Então ele sempre vai ser emitido de forma nominativa, certo? Não em branco. Existe o cheque cruzado, esse aí eu acho que vocês já viram muito, já vi também, às vezes recebi muitos também, né? É aquele que possui dois traços transversais e paralelos no
no averso, né, do título. Ou seja, tem gente que coloca aqui na frente, né, mas o adequado é no verso do título. Dois traços. O anverso, né? Então, parte de cima ter dois traços. Eu já vi gente colocando dois traços na frente e atrás, né? Pra não haver confusão, né? Esse cheque cruzado ele somente pode ser pago através de uma instituição financeira e depositado na conta do beneficiário, que está expresso no título. Então, se não houver, quando você não permite que ele seja negociado, ele deve ser apresentado para depósito naquela conta, certo? Não pode ser direcionado para outra pessoa. Então, esse cheque cruzado ele pode ser geral ou especial. Quando ele é geral, a posição de dois traços, né? E não tiver nenhuma indicação neles, ele é geral, pode ser qualquer pessoa. Mas a pessoa que vai fazer o pagamento vai colocar o seu nome para direcionar a sua conta. Já o especial não. Além dos dois traços, ele já indica quem é a pessoa que tem que fazer o depósito. Então aí o título se torna transferível. Olha para vocês entenderem. Eu dei dois traços, entreguei o cheque. A pessoa que tem esse cheque não pode negociar o cheque, ele deve apresentar para ser depositado. Só que ele pode pegar esse título e passar para frente. Entendeu? Fazer dinheiro com o título, vamos colocar assim. E a pessoa que receber deve colocar o seu nome lá e apresentar para depósito. Ou, que é o mais comum, quando é o especial, onde a pessoa, além de colocar o cheque cruzado, já indica o nome da pessoa que aquele título deve vincular para que seja apresentado à instituição financeira, certo? Existe ainda o cheque garantido. Esse cheque garantido é aquele cheque que o seu beneficiário, quer dizer, o beneficiário que garante a liquidez do cheque, mesmo que o emitente não tenha fundos para amparar a liquidez do título. Ou seja, a pessoa vai garantir o pagamento do título ainda que o cheque seja sem fundos, certo? Bom, o prazo de apresentação dos cheques ele deve ser apresentado em dois momentos, né? 30 dias quando é da mesma praça, no banco, na instituição, né? E até 60 dias quando é de praça diferente. O que eu quero dizer com isso? Acho que aqueles que têm mais vivência não sabem o que é a praça. Estou em Fortaleza, minha agência é em Fortaleza, emito um cheque em Fortaleza. O cheque deve ser apresentado em até 30 dias para o pagamento. Certo? Dúvidas em contato do vencimento, tá? Agora, se eu sou de Fortaleza, emito um cheque e pago em Maracanaú, certo? O prazo de apresentação desse cheque para pagamento, a partir do vencimento, 60. Não é 30, 60. Então em dobro, tá? E olha, se não apresentado dentro desse prazo, a pessoa perde o direito de cobrar o crédito constante nele dos endossantes e dos avalistas. Olha só, se tiver ocorrido endosso do cheque, a validação do cheque, da mesma forma como acontece que eu expliquei lá na letra de câmbio e que também é aplicável à nota promissória, pode acontecer no cheque. Da mesma forma, se você não apresentar dentro desses prazos, você perde esse direito de cobrar contra endossantes e avalistas, certo? Toda hora eu fico olhando aqui, às vezes, olha aqui, já estamos mais claros. Mas aqui ainda fui deixar, né, porque está escuro ainda. Bem, vamos falar sobre sustação de cheque.
Com relação à solicitação de cheque, ela pode acontecer de duas formas, ou por meio de revogação ou por meio de oposição. A revogação é quando o titular solicita ao banco que suste os cheques por razões justificadas. Então, os efeitos só aparecerão quando transcorrido o prazo, né, de apresentação do título. O cara apresenta, não acontece a devolução do cheque, não por falta de pagamento, mas por revogação. E o outro é a oposição, ou seja, o titular solicita ao banco a sustação do título, né, com base em razões relevantes de direito, perda, furto, algo excepcional, certo? Veja só, o primeiro caso, que é a revogação, é por razões justificáveis. Existe algum problema no título, alguma coisa que ele esqueceu, não sei, algo justificável. Tem lá esse rol na lei do cheque. Já a oposição, ela se dá por questões não, um branco agora. Quando existem razões de direito. O que essas razões de direito? Furto, algo que traga prejuízo ao direito daquela pessoa no exercício do seu direito de crédito. Roubaram o cheque dela. Então vai trazer prejuízo ao direito, ao crédito que ela tem junto à instituição financeira. Então vai lá e pede a oposição do cheque. Certo? É interessante vocês verem que os efeitos da sustação se dão em dois momentos diferentes. A revogação é após transcorrido o prazo de apresentação do título. Apresentou, vai ter isso aí. Já no caso de furto de direito, essas coisas que eu falei, né, segunda posição, ocorre de forma imediata após a solicitação, certo? Bem, pessoal, com relação ao cheque pós-datado, apesar do direito brasileiro não, a lei do cheque em específico, não prevê a existência de cheques pós-datados, e existe até regra que importa em desconsideração de qualquer coisa que tenha no cheque, está expresso na lei do cheque, tá? Da desconsideração do pós-datado, certo? Afinal, o cheque é um título de pagamento à vista. O titular é que apresentar o título fora da data avançada, né? Como a gente já viu, existe essa possibilidade. Até jurisprudência no sentido de que é possível a emissão de cheque pós-datado, que esse é o nome que se dá nesses casos. O que é pós-datado? Eu dou um cheque de pagamento futuro. Emito o cheque hoje, dia 5/6, para pagamento dia 10, 15 e 20. Por isso que é pós-datado, porque ele conta da data da emissão, certo? A data de pagamento acontece após a data de emissão. Lembrando, por que dá-se o nome de pós-datado e não de pré-datado? Porque o que se conta é que o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Quando é uma ordem de pagamento à vista, deve acontecer, emitiu, deve ser pago, certo? Quando eu emito um cheque cujo valor só vai ser pago no futuro, se dá um pós-datamento. Se você às vezes entender que lá na data que vai acontecer o pagamento, o cheque ele foi determinado como pré-datado, porque foi indicado a data de pagamento lá atrás. Mas não é, por isso que se diz que pré-datado não é o termo adequado. Por isso que se dá como pós-datado, porque a emissão, o pagamento deve ser acontecer naquele dia. Mas aí você dá prazo futuro.
A jurisprudência até indica que isso é considerado como se fosse um acordo entre o emitente e o seu beneficiário. Quando eu, não como que aí a lei do cheque diz que é para se considerar como não escrito qualquer outra coisa. Não lembro agora o artigo. Mas nesses casos, a jurisprudência entendeu que se o cheque é dado uma data futura, essa data é como se fosse um acerto entre os particulares, as partes, né, envolvidas na transação daquele título, e que é considerado válido. Foi essa mais ou menos a direção que o julgado tomou à época. É interessante notar ainda que se o titular daquele cheque apresenta o título antes da data avançada, certo? Antes da data que for emitida ali, ele poderá responder por danos materiais e morais perante a justiça. Olha só, ele foi acertado, por isso que se diz que é um acordo de vontades. Você diz que uma data futura vai acontecer o pagamento daquele título e você apresenta antes como uma ordem de pagamento à vista, houve uma quebra desse acerto. Daí isso gera o dano material, caso tenha conta, contra a ordem, qualquer coisa que tenha acontecido lá que tenha manipulado seu nome junto à instituição financeira, e ainda gera dano moral, certo? Outra circunstância do cheque é o cheque sem fundos. Por que sem fundos? É uma ordem de pagamento à vista. Vamos nos prender à primeira parte. Ordem de pagamento. Se não acontece a sua liquidação, não faz sentido a emissão do cheque, certo? Há uma certa incongruência. Há abuso, vamos colocar assim. Então o que acontece? Se a beneficiário do cheque apresenta ao banco o cheque sem fundo e o cheque ele não é tido, não tem fundos, né? Por óbvio, né? É uma ordem de pagamento, não acontece a liquidação do título. Ele não precisaria provar ou protestar para que ele pudesse exercer o direito dele com relação ao crédito. Ele simplesmente pode já cobrar dos seus co-obrigados, sem necessidade de qualquer protesto do título. Agora, desde que ele tenha apresentado no prazo legal o título, aqueles 30 dias e 60 dias, lembrando disso. Certo. Bem, eu acho que agora já dá para enxergar um pouco, né? Bom, pessoal, a prescrição nas ações cambiais, elas também podem existir, né, com relação ao cheque. Para que se incida a prescrição das ações cambiais, tem que se lembrar de 3 pontos essenciais. Não, na verdade, eu acho que são 2 pontos, mas a gente pode dividir em 3 essenciais. É o seguinte: o portador do cheque ele deve apresentar o título para o ajuizamento da ação até um prazo de 6 meses, certo? Para a execução do título. Sobre caso não apresente, né, expirar esse prazo de apresentação, né, e consequente decadência ou prescrição do direito de ação, certo? No caso do cheque pós-datado, então se entende que o prazo começa a partir da apresentação do cheque ao sacado. 6 meses, mas continua o mesmo prazo. Sempre um vencimento de 6 meses. E tem que ser dentro desse prazo de 6 meses, sob pena de prescrição o valor do direito de ação com relação aos cheques. Já o direito de regresso com relação aos co-obrigados e tudo mais, ele se dá já
também 6 meses, né, só que é contado do dia em que o cheque foi acionado ou o dia em que se efetuou o pagamento. Exemplo. Opa, deu pau aqui, mas deu certo. Vamos lá. Pense no seguinte: apresentei o cheque estava sem fundos, fui lá no endossatário, pá, avalista pagou, qualquer coisa pagou. Da data desse pagamento, conta-se 6 meses, que ele tem direito de regresso. Ou, vamos supor, ele foi acionado judicialmente para pagar, ou então o cara não pagou para ele foi acionado dentro de 6 meses ele pode ir contra os cobrigados. Tudo é 6 meses, só que a partir da data onde aconteceu o evento, não necessariamente do pagamento. O pagamento é em relação à execução do cheque daquele que é portador. Por fim, meu povo, nós vamos falar agora com relação à duplicata. Certo? A duplicata, ela se trata de um documento emitido a partir de outros documentos de operação mercantil, certo? Ela é derivada da nota fiscal, por exemplo. Tá ok. Então, a duplicata é uma espécie de título de crédito originário aqui no Brasil, né? E que é emitida a partir da nota fiscal, se extrai a duplicata para cobrança e títulos, certo? A lei da duplicata é a lei 5.474 de 1968 e logo no artigo 1º dela, certo? Ela diz que é mais ou menos o seguinte, o artigo diz mais ou menos o seguinte, certo? Diz que todo contrato de compra e venda mercantil, né, que ocorra no prazo superior a 30 dias, a extração da fatura ela é obrigatória. Quando ocorre a emissão dessa fatura, certo? Seu emitente ele tem a faculdade de extrair dele a duplicata, que é o título necessário para se cobrar, se documentar, né, o saque do vendedor pela importância da fatura pelo comprador, certo? Então, eu falei nota fiscal no começo, não foi? Esquece, nota fiscal é fatura. Então, o objeto foi faturado, aquele produto que você adquiriu foi faturado. Faturado por quem? Pelo vendedor. Essa fatura é direcionada ao comprador, pois acompanha o produto. O vendedor ele extrai dessa fatura a duplicata. Olha só, então não é, apesar de ser um título, né? Ela está atrelada à fatura, certo? Que é a fatura que vai indicar a relação mercantil que aconteceu antes, né? Que ela é derivada, vamos colocar assim. Essa duplicata normalmente ela está atrelada a uma única fatura. Pode existir uma duplicata de mais de uma fatura, certo? Então, no caso de pagamento parcelado, existem duas opções que o emitente tem, certo? A emissão de uma única duplicata, discriminando as parcelas e os vencimentos, né? Ou a emissão de uma série de duplicatas, certo? Cada uma constante a prestação, certo? São requisitos da duplicata a denominação de duplicata, a data de emissão e o número da ordem delas, que tem lá, o número da fatura, porque é ela que é atrelada, a data certa do vencimento ou da declaração de ser à vista, o nome e o domicílio do vendedor e do comprador, remetente e destinatário, importância do pagamento, o local do pagamento, cláusula à ordem, certo? Declaração do reconhecimento de sua exatidão da obrigação de pagar dada pelo aceite e a assinatura do emitente. Nesses casos, com relação ao aceite, a duplicata deve ser apresentada ao sacado para, através do aceite, né, se reconheça a exatidão da obrigação nela contida.
Diferente do que ocorre com a letra de câmbio, né? A duplicata, na duplicata, o aceite é obrigatório, onde o sacado manifesta o motivo do aceite ou de sua recusa, certo? Pensem mais ou menos o seguinte: envio o produto a mim. Eu desisti, não quero. Aí é oposto o não aceite. Volta, não há título. Aceito. Então, quando eu aceito, tá lá na fatura, o aceite, é possível a emissão de duplicata. Relativo a esse prazo de apresentação da duplicata para pagamento, né, ela pode ser entregue pelo próprio sacado. O prazo será de 30 dias a partir da sua emissão, né, ou entregue por intermediários. O prazo será de 10 dias contados da data do seu recebimento, né, da prazo. Apresentada, né, a duplicata, quando não for à vista, né, deverá ser devolvida ao comprador no prazo de 10 dias. Por isso, são 10 contados do recebimento, para que se devolva ao sacado, para que a duplicada que não seja vista, né, seja devolvida pelo comprador, né. E o aceite ele pode acontecer de duas espécies, né? Ordinário, quando ele assina o anverso do título lá da duplicata, né, que é extraída, né, o recebimento, e presumido, que é o que decorre do recebimento da mercadoria. Olha só, por isso que quando eu disse, quando chega não quero produto, não tem duplicata. Então, se você coloca o seu aceite na duplicata, tá lá assinado, é o aceite, ou presumido, recebi o produto, você tem o seu aceite presumido. A duplicata ela pode ser protestada por 3 circunstâncias: a falta de aceite, a falta de pagamento e a falta de devolução. No caso de não devolvida, né, a sacada poderá realizar o protesto por indicação. Lembrando que, por que a indicação? Porque existe a referência à fatura, né? Então, realizado o protesto, né, a execução do crédito pode ser feita com a apresentação do instrumento. E no caso de não devolvida a fatura, ela se realiza por meio de emissão de triplicata. Eu acho interessante esse nome porque é a fatura. Duplicata. Por isso que ela é vinculada, assim, ela faz referência à fatura. E caso a duplicata não seja devolvida, acontece a triplicata. Olha só, coisa interessante. Pelo menos foi essa forma que eu usei para gravar, por isso que eu estou usando isso com vocês também. Portanto, o protesto ele pode ser para execução do crédito, né, mediante a apresentação do título, acompanhado com a comprovação da entrega da mercadoria, certo? Referente à triplicata, ele não é um novo título, certo? Mas é como se fosse a segunda via da duplicata. Às vezes pode ter essa impressão de ser, por isso que eu falo triplicata, porque faz referência, né? Que é importante falar isso para que você não se entenda que triplicata é um outro título novo, não. É a segunda via da duplicata. E ela tem os mesmos efeitos e requisitos da duplicata, certo? Não tem diferença nenhuma. Ela pode ser emitida por extravio, roubo, furto, ausência de devolução, que é o caso que eu falei para vocês. Com relação ao endosso aval, assim como os demais títulos, né, é possível, né, haver o endosso aval de duplicata, certo? E a duplicata de prestação de serviço é uma duplicata diferenciada, tá? Por que eu digo que a duplicata de prestação de serviço é um pouco diferente? Não que é diferente na sua forma de fazer, mas na forma de emissão. Os prestadores de serviços podem emitir a fatura, né, e a duplicata, onde a primeira deve ser discriminar o valor do serviço, né, a fatura vai discriminar o valor do serviço, a natureza do serviço, etc. E a soma a ser paga pelo serviço prestado, certo? Já a duplicata simplesmente vai falar o valor, o quanto que deve ser pago, né?
todos os institutos aqui, né, em relação ao mercantil, são aplicáveis à prestação de serviço. Aquilo que a gente já falou, indústria, aval, etc., recebimento, tudo isso é aplicável. Bom, pessoal, acho que foi quase, já faz um tempinho, né, 1 hora e pouco que eu tô falando para vocês, isso tratando dos principais pontos, tentando resumir para vocês. Aqui para mim, já passo muito mais que isso, que eu fui pausando para tentar abordar os principais temas de todos esses 4 títulos. Aqui já são 7h13. Comecei essa aula às 5 horas, né? Então, espero que vocês não tenham nenhuma dificuldade. Acho que vai ser bem tranquilo. Espero que dê tudo certo aí com vocês. Desculpa mais uma vez pela falta de aulas. Não tá fácil por aqui não. Acho que não tá fácil pra ninguém, né? Mas é que às vezes eu tenho um carro, tenho que sair pra fazer compra, essas coisas, e normalmente o povo faz compra quando é mais tarde. Porque durante o dia, às vezes tem outras coisas pra resolver, pagar. Como tem gente de risco aqui, a gente acaba ficando mais à frente de pagamento, essas coisas que tem que ir em banco, instituição financeira. É um pouco complicado aí, mas espero que vocês possam entender também. Qualquer dúvida, espero que vocês estejam lendo aquele livro que eu encaminhei lá no grupo. E espero que todos estejam bem. Bem, é isso aí. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Vamos ver aí a nossa aula de revisão com a Andresa. Vai dar certo. Se eu não conseguir fazer pelo YouTube, eu acho que vão fazer pelo Zoom, se vocês permitirem. Aguarda aí o aceite de vocês aí. Se não protesto. Grande abraço, meu povo. Valeu aí.